Prossiga amando e respeitando os pais. Depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar a independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro. Selecione as relações. Respeite as amizades do companheiro ou da companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilharmos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Jamais desprezar a importância das relações sexuais com respeito à fidelidade e os compromissos assumidos. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente, sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre que necessário, compreender que a comunhão afetiva no lar deve recomeçar, todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Palavras do nosso livrinho Sinal Verde pelo Espírito de André Luiz. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Senhor Jesus, primeiramente eu agradeço por mais uma noite de oração, de aprendizado, de acolhimento e de carinho entre todos. Peço que tenhamos uma noite de muita luz, de aprendizado também, e que saiamos daqui com os corações confortados e quentinhos. Que cada um encontre o que veio procurar, pelo menos um caminho. Que assim seja, que tenhamos uma ótima noite. Eu vou chamar então a nossa amiga e professora Márcia. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é uma conversa. Eu gostaria de contar para vocês uma história que é bem pouco contada. Está nesse livrinho aqui, ó, chama Boa Nova. Ele é do espírito Humberto de Campos e a psicografia do Chico Xavier. Aqui no Boa Nova ele está com Humberto de Campos, mas em alguns livros, por conta de problemas com a família, ele escolheu o pseudônimo de Irmão X. A família quis reivindicar os direitos autorais porque aparecia o nome dele, então o dinheiro, como ele já tinha desencarnado, a família achou que deveria ir para a família. E Humberto de Campos, para não ter esse problema todo aí, ele usou Irmão X. E esse ainda está com Humberto de Campos. E a lição que eu vou falar com vocês, é a lição de número 24, chama-se A Ilusão do Discípulo. É a história de Judas. Judas ele é muito mal interpretado, porque de primeiro momento é dito que Judas era o traidor, não é? Até hoje em dia é meio proibido, a gente não vê assim
tão comumente como quando eu era criança, que isso já foi no século passado. Na época da Semana Santa, malhava-se o Judas, né? Faziam uma figura de um boneco, né? Que enchia fazia com roupas velhas e tudo mais, e vestia ele assim como um ser humano normal, e crianças, mulheres, velhos, idosos iam lá malhar o Judas. Então era uma selvageria, né? Tirava o boneco do poste e com todo mundo com um pau na mão estraçalhava o boneco. Olha que coisa horrorosa, né? Dizendo que ele foi o traidor e por culpa dele Jesus foi morto e crucificado. Mas na realidade, quando a gente estuda um pouquinho a doutrina espírita, estuda um pouquinho o Evangelho, a gente sabe que não foi bem assim. O Mestre Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer, não é? E ele precisava ser morto da forma que foi por conta. Toda vez que a gente falar de Mestre Jesus, que a gente contar um pouquinho da história, das passagens, a gente precisa fazer uma viagem. A gente tem que voltar no tempo de Jesus. Porque se a gente medir com com os conceitos que temos agora, não vai dar certo, não é? Então a gente já tem que começar a falar que aquela época, na época de Jesus, as coisas eram assim muito diferentes, não é? Para que que qualquer pessoa fosse derrubar alguém do poder, conquistar alguém com qualquer poder, era com armas, era com sangue. Tinha que eliminar a família toda, todos os descendentes, e era na base da guerra. Então, para você conquistar um reino, você tinha que invadir o reino, matar todo mundo, escravizar quem desse para escravizar, quem fosse que tivesse poder, fatalmente iria morrer ou iria se aliar ao inimigo. Como era difícil, né? Poderia aí, nesse caso, poderia mesmo ter traição, então matava-se todo mundo. E a história de Judas começa com Jesus, na Semana Santa, entrando em Jerusalém. Como que ele foi recebido em Jerusalém? A cidade inteirinha estava pelo caminho de Jerusalém, e por onde ele passava, ele era saudado, colocou-se ramos e palmas para ele pisar, para não pisar na terra. Ele foi recebido como rei realmente, né? E essa concepção de rei era rei, o materialista mesmo, rei mesmo com coroa na cabeça. Só que ele não veio para ser rei com coroa na cabeça, não é? Ele veio instaurar o reino de Deus na terra. Só que eles entendiam, inclusive alguns apóstolos, que para instaurar o reino, que não depois todos entenderam, teria que de alguma forma libertar o povo escolhido, que era os judeus. Então Israel de alguma forma tinha que sair do jugo dos romanos, porque quem mandava na época, quem que era? Eram os romanos, não é? Os sacerdotes era o sinédrio. Então ali o templo era o que assim a gente conhece, os três poderes ali, não é? Ali era o legislativo, era o judiciário, era o executivo. Então ali faziam todas as leis, ali se decidia a taxação de impostos para todo mundo, ali se condenava e ali se matava.
o poder estava ali no templo, né? E quem é que estava no templo? Os sacerdotes e o poder, o comando geral da cidade, né? Então, quem era na época ali o imperador, o rei, o que fosse, né, de templos idos, e o pessoal que cercavam esse povo, que eles de alguma forma eles protegiam e eram protegidos, não é? E qual era o conceito da época? Que esse pessoal que mandava ali, que estava dentro do templo, eles eram os únicos que Deus olhava por eles, porque eles não eram ignorantes, eles tinham dinheiro, eles tinham poder, né? E quem que era aquele Jesus que estava se movimentando muito e deixou eles meio assustados pelo poder que ele tinha, poder moral, né, gente? Imagina como que era. Como que ele tinha uma túnica e uma sandália. Ele era pobre e miserável, né, gente? Né? Comia quando alguém dava comida para ele. Então, uma pessoa que não tinha exército, não tinha poder financeiro, monetário, o que ele tinha estava ali no corpo, estava se medindo com as coisas da terra. Realmente era um mendigo, né? Ele tinha o que estava no corpo. Então ele não era nem abençoado por Deus, porque pobre não era abençoado por Deus, doente não era abençoado por Deus, mulheres de jeito nenhum. Um camelo valia mais que uma mulher prostituta, pior ainda. Mulher já era algo fora ali do contexto. Agora imagina uma prostituta, leprosos, cegos, e esse Jesus só falava com esse povo, não é? Ele pregava para quem? Quem é que estava sempre ao redor dele? O povo, né? E principalmente o povo necessitado, né? Porque ele não veio para os sãos. E o Judas, ele não entendia como ele que tinha aquele poder, porque a hora que ele falava, ele tinha um poder magnético muito grande. Quando queria acontecer o que ele iria ser o rei, né? Que instauraria o reino do Pai na terra, então ele seria o rei, né? Que estaria todo mundo esperando. E o Judas começou a conversar com um dos discípulos, a hora que eles chegaram em Jerusalém e viram aquele povo todos lá saudando, e Judas não se conformava, porque Jesus não se deixava afetar por todas aquelas honras. Ele entrou, do jeito que ele entrou cabisbaixo, ele não ficou empolgado, né, reverenciando o povo, né, saudando lá. Não, ele entrou cabisbaixo. Como que ele não aproveita toda essa turba e já arrebenta com o sinédrio e já é o rei? Por que ele não faz isso? Aí Judas pensou, não faz isso porque ele está, temos nós, né, o colegiado dos apóstolos, que poderia se estar mais unido, deixar Jesus falar sobre o Evangelho, falar sobre o reino de Deus, mas os apóstolos, que eram muito melhores do que o povão, né, eles teriam que ter uma força maior. Só que Judas, ele estava ali no pensamento da época, para que se pudesse conquistar dessa forma, eles teriam que se unir aos poderosos da época. Se ele não se unisse aos poderosos da época, eles não iam conseguir nada, não é? Porque ali no templo,
o poder para que não se invadisse, tinha um quartel logo assim na ponta que protegia todo o templo, né? Então, qualquer coisa que acontecesse, sumiam com a pessoa ali, era um sumidouro, ninguém mais via. Então, ele achava que ele tinha que se unir com os sacerdotes, com os soldados, os generais, os centuriões, que ele, dessa forma, teria poder com tudo. E ele começou a falar, e o Tiago, né, falou para ele que ele não estava entendendo, que ele já estava na hora de entender, que o Mestre Jesus disse para todos eles que o reino de Deus não é deste mundo, ele não era nada assim tão material. Mas Judas falou: não, mas eu quero adiantar esse processo, eu vou adiantar, porque eu sei que ele será o rei, ele tem condições, mas ele tem condições de fazer o que ele faz, falar com a multidão, abençoar, orar, e nós, colegiados 12, que vamos ter o poder. Então o poder vai estar em nossas mãos, poder mesmo, ele queria aquele poder que existia na época, né? Dos sacerdotes, dos centuriões. Então ele estava achando que os 12 iria taxar, iria cobrar, iria condenar, iria mandar executar quem eles achassem que fosse. Era esse o poder que ele entendia. Então os sacerdotes ali perceberam, chamaram ele para conversar, e ele acabou falando algumas coisas e chamou ele para conversar de novo logo depois que Jesus entrou ali na cidade, né? E ele foi conversar. Aí logo depois daquele dia eles foram dormir numa cidadezinha bem próxima que chama Betânia. E Judas, ele estava assim injuriado. Ele falou: se não aproveitar essa turma, essa massa, a gente não vai dominar nada, não sairemos do jugo dos romanos, continuaremos sendo escravos deles. E aí foram dormir em Betânia. A hora que voltou, Jesus falou sobre aquela passagem da figueira que a hora que passou, ele foi ver se tinha frutos e não tinha, estava cheia de flores, e a hora que voltou a figueira estava seca. A passagem, ela tem uma relação enorme com o templo. O que ele quis dizer é que de longe a figueira estava esplendorosa, cheia de folhas, magnífica. Mas quando a figueira está com folhas, ela não tem frutos. Quando ela tem frutos, ela não tem folhas. Então ele sabia que não ia encontrar frutos. Ele estava com fome, mas não tinha frutos. Estava cheio de folhas, não tinha nenhum fruto. Não era a época de fruto. O que ele quis dizer aquilo é que o templo, ele era majestoso lá onde estava. Era um espetáculo. Só que era alguma coisa assim vazia, não dava fruto nenhum. Ali só tinha poder, fazia-se um comércio pesado em volta ali do templo, porque iam muitas pessoas visitar o templo, e pessoas com vários tipos de dinheiro. Aonde que era feito o câmbio? No templo. Aí iam reverenciar os deuses. Quem quisesse reverenciar muito, matava um boi. Quem quisesse, não tinha dinheiro para comprar um boi, matava um passarinho, uma pombinha, mas tinha que matar alguma coisa, porque acreditava-se no sangue, no poder, que se você agradasse a Deus, você ia ser abençoado. E para isso tinha que ter algum tipo de dinheiro. E aí também tem a passagem dos vendilhões, da expulsão dos vendilhões do templo, que também é um pouquinho mal entendida. Mas
foi por conta desse comércio todo que estava desvirtuando o que era um templo, que Jesus deu uma lição para os 12 principalmente, e depois lá para todos que estavam no templo. Conclusão da história: Judas voltou depois que os irmãos foram para sentar em outro lugar. Ele foi lá para o templo conversar com o pessoal. Ele foi lá, falou: eu vou ser o general, eu vou comandar isso. Jesus vai ser preso. Depois que todos estiverem empossados nos seus devidos cargos, nós vamos lá e soltamos Jesus. Fizeram assim para ele: é isso mesmo, vamos lá que, entrega ele para a gente, que é isso que vai acontecer. Enganaram ele, e por isso que chama discípulo iludido. Ele acreditou porque ele sabia que existia esse poder, que o carisma de Jesus não ia ficar, já estava ali, isso não ia morrer jamais. Os 12 sabiam disso, tinham certeza absoluta. E aí aconteceu toda aquela passagem. Ele recebeu 30 moedas, foi aonde estava Jesus, deu um beijo em Jesus, e ele foi preso. E Judas ficou quietinho, aceitou dinheiro, ficou quieto, tudo mais. Só que Jesus já tinha sido condenado. Eles iriam matar Jesus, porque é assim que era a coisa, não é? Atrapalhou, vamos sumir com o bicho, porque a gente não quer concorrência. E ele era uma concorrência pesada. Eles sentiram, apesar de dizer a todos, que ele, Deus nem chegava perto dele, ele não foi abençoado por Deus, porque pobre, mendigo, cercado de mendigos, cegos, estrupiados, prostitutas, é isso que ele serve. Nada, não é nada, não é nada. E ele se deixou, gente? Ele se deixou prender, ele se deixou levar. A hora que Judas viu o que começaram a fazer com ele, Judas ficou desesperado e voltou lá para o sinédrio e falou com os sacerdotes: não foi isso que combinamos. Pegou a moeda, jogou no pé deles: eu não quero esse dinheiro e pode soltar Jesus agora. Adivinha o que fizeram com ele, Cataram ele e puseram a porta fora, vai embora, e riram dele. E aconteceu tudo o que aconteceu. Foi açoitado, foi coroado de espinhos, carregou a cruz. E Judas ficou num ponto que ele viu todo o que aconteceu. Ele conseguia ver, Jerusalém fica numa posição que tem vales, montanhas, ele ficou numa posição que ele viu ele ser de longe, ele ser alçado na cruz, crucificado. Ele ficou ensandecido, porque não era isso que ele queria. Ele amava aquele mestre, ele amava de todo o coração. E no último momento, a hora que ele já estava assim, saindo daquele corpo material, o céu escureceu e uma legião de anjos já estavam ali, e o anjo mais iluminado estava próximo dele. E em outro livro do Humberto de Campos, ele diz que era o anjo da misericórdia, que era assim algo esplendoroso, muito iluminado, estava ali ele já ia tirar ele do corpo físico, para acabar aquela dor dele. Mas tinha outros lá já irradiando ali outras coisas para ele. E vocês sabem que quando o Mestre Jesus foi crucificado, quem estava aos pés dele? 3 Marias, A Maria de Nazaré, sua mãe,
a Maria de Cleófas, que era a tia, e a Maria Madalena, que foi uma discípula, a mais fiel das discípulas dele também. E um dos apóstolos, né, que é o mais novinho, que também era Tiago, né? Ele não tinha medo, ele ficou ali porque ele achava que ele tinha que de alguma forma cuidar de Maria e estar ali mostrando apoio. Ele não podia fazer nada, como Maria disse a ele: não posso fazer nada, mas eu posso mostrar que eu sou sua mãe, estou aqui, né? E ficou aos pés dele. Enquanto ele esteve preso, ela ficou sentada no pátio. Os soldados cuspiram, ela tomou chuva, mas ela não saiu do pátio. Acompanhou até o Gólgota, tentou ajudar a carregar a cruz, mas ela foi expulsa ali. Aí aceitou, ele foi ajudado, né, a carregar e tudo mais. Enfim, o anjo da misericórdia veio, já ia tirá-lo do corpo ali, já ia ajudar a soltar também, e ele chamou o anjo mais próximo e falou alguma coisa no ouvido do anjo. Mestre Jesus falou ao anjo. E então as últimas palavras de Jesus não foi aquela que a gente escuta sempre: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que falam, o que fazem, né? Foi ao contrário, ele falou: vá, me deixa, já está tudo bem, vai ajudar Judas, ele está precisando de você agora. Ele tinha se enforcado, louco, desesperado, porque não era aquilo que ele tinha combinado, e infelizmente, né, Jesus já estava condenado. Jesus sabia, Jesus conhecia o coração dos 12, sabia das fraquezas dos 12, sabia que Judas, ele se venderia, sabia que iria acontecer tudo isso. Mas, se não fosse dessa forma, se ele não fosse crucificado, o corpo dele estando ali fisicamente arrebentado do jeito que foi, no meio da cidade inteira, não iam achar que ele tinha morrido, porque depois ele ressuscitou, né? O anjo foi, cuidou um pouco de Judas, tirou ali a dor, e Jesus, logo que foi içado da cruz, colocado no colo de Maria, ele já estava desencarnado e o espírito dele foi ter com Judas. Ele ficou 3 dias, segundo Humberto de Campos, velando Judas até que ele conseguisse dormir e ser tirado da onde ele estava, porque ele estava enlouquecido, ensandecido. Ele não percebeu o Mestre Jesus, né? Depois do 3º dia, então no 3 dias ele estava lá com Judas. No 3º dia foi que ele apareceu a Maria Madalena. E a figura de Judas é assim: isso é perdão, é respeito. Jesus sabia exatamente o que ele estava pensando. Não é traição, não é um traidor. Ele entendeu da forma que era a época, não é? Vamos nos unir aos fortes se a gente quiser vencer. E não foi isso que aconteceu. Aconteceu todas as outras coisas aí. E Maria, logo depois que ela desencarnou, o Mestre Jesus veio buscá-la. Ela veio uma legião de anjos também, e ela pediu para que, antes de que fosse levada, ela gostaria de rever o espaço onde ela viveu, onde ela criou o Filho, o Mestre Jesus, e ela queria ir para Roma, no Circo Maximus, dar a força, a luz dela
a várias pessoas que iam ser sacrificadas aquela noite em nome do seu filho. E ela foi para o Circo Máximos. E a hora que ela chegou no circo, ela viu crianças, homens, mulheres desesperados. E ela olhou uma mocinha mais desesperada, foi próximo e falou a ela: canta, minha filha, canta em nome do meu filho, porque ele vai te aliviar. E ela sentiu aquela amorosidade, de repente ela endireitou o corpo e começou a cantar cânticos os mesmos que eles cantavam nas catacumbas, né, longe de todo mundo. Ela entrou e aquela noite o pessoal do Circo Máximos ficou decepcionado. Não ouviram gritos, não ouviram desespero, não ouviram, eles não entenderam, né? As feras estavam lá vários dias sem comer, tudo esperando, né? E antes de serem estraçalhados, aquela legião de anjos que estavam acompanhando Maria socorreu todos e levou. Depois de um tempinho, no livro da Ivone Pereira, que é Memórias de um Suicida, ela conta que Maria ela poderia escolher qualquer trabalho naquela época, qualquer trabalho. Só que ela perguntou: qual é um trabalho que ninguém quer fazer? Que sempre tem falta de pessoas para auxiliar, né? Porque em todos os trabalhos, se não tiver voluntários, né? Se não tiver voluntários aqui na casa, a casa não é limpa, não tem ninguém para atender ninguém, não tem passe, não tem nada, tem que ter voluntários. Então, qual é o trabalho que nunca tem voluntários? E quem estava ali responsável falou para ela: olha, o mais difícil é socorrer suicidas, ninguém quer, porque é muito difícil. Esse que eu quero. Só que antes de eu começar a fazer, eu quero fazer mais um trabalho. E ela foi socorrer Judas, que estava nas furnas ainda ensandecido. E isso já tinha se passado anos, porque ela morreu para o tempo, 40 anos era considerado velho na época. E segundo as histórias, ela morreu com mais de 80. E a gente sabe quando o espírito está desesperado, ensandecido, ele não consegue ouvir ninguém e fica às vezes 100 anos, 200 anos, 300 anos ali, sabe, só pensando naquilo que fez. A culpa é uma coisa que destrói, né? Portas abertas para um monte de coisa. E era isso que o Judas estava culpado. E eu tenho um poeminha da Maria Dolores que fala sobre Judas, e eu quero encerrar com ele. Mas antes, esse outro livrinho aqui, Crônicas de Além Túmulo, tem uma lição que chama Judas Iscariotes. E ele diz que todos os anos, na época da Semana Santa, Judas está sempre em Jerusalém, sentado no monte, eu acredito que é onde ele se enforcou, e fica vários dias sentados, observando, relembrando o Mestre Jesus chorando no Monte das Oliveiras e sendo içado na cruz, no Gólgota. Ainda é coisas assim, ainda faz isso. Ele vem refletir lá em Jerusalém. A última reencarnação dele foi como Joana d'Arc, mas tinha tido um anterior que ele também foi suicida.
ele traiu o rei Davi e estava ajudando um subalterno lá que queria derrubar o rei Davi, não conseguiu, e aí o outro foi massacrado, e o Judas, eu esqueci o nome dele da época, ele acabou se suicidando também, porque o exército do rei iria matá-lo, e ele não quis ser morto. Então ele já tinha esse histórico de suicida. E como Joana d'Arc, vocês sabem que ela lutou na Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Joana d'Arc com 17, 18, 19 anos, morreu com 19. Ela, através da mediunidade dela, ela auxiliou a França não desaparecer no mapa, porque pelas forças da Inglaterra era para arrasar, mas ela conseguia, com uma premonição, saber aonde eles iriam descer. Aí ela montava uma estratégia, a hora que eles estavam descendo já estava com tudo pronto e acabava com todo mundo. Mas de qualquer forma ela foi presa pelo exército inglês, e um papa francês condenou-a à fogueira. E ela morreu em nome de Jesus. Foi a última reencarnação do Judas. E para encerrar, Maria Dolores contou essa história do resgate do Judas. Chama Retrato de Mãe. E eu quero encerrar com essa fala da Maria Dolores. Ela começa assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer deste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser.
Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem preciso a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E pensando nesse exemplo de mulher, vamos agradecer por termos acordado hoje, por termos a possibilidade de vencer o dia, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, e que a gente receba, todos nós, os nossos amigos internautas, todas essas luzes e bênçãos emanadas por Maria, nossa Mãe Santíssima, e que cada um nesse momento possa estar recebendo aquilo que mais estiver precisando nesse momento para auxiliar no reequilíbrio que mais estiver precisando. Muito obrigada ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, que possamos continuar seguindo as pegadas iluminadas do nosso Mestre Jesus, dessa forma fortalecendo a nossa luz interior, para que dessa forma nunca nos falte luz na nossa caminhada. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Obrigada, gente.